Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite de celebração ao nosso Deus, uma noite de festa, uma noite de alegria, porque estamos no retorno do retiro de meninos, de meninas, e nós estamos muito alegres por tudo que Deus fez naquele lugar, por tudo que Jesus ministrou naquele lugar, por todas as experiências, pelo encontro que eles tiveram com o nosso Senhor. E isso traz muita alegria ao nosso coração, e principalmente ver a igreja cheia de parentes, pais, família, que vieram receber esses jovens, que escolheram o melhor caminho, escolheram o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu te convido a ficar de pé, para começarmos essa noite de adoração com essa canção que diz que nada é impossível para Deus. Talvez você veio aqui pensando em coisas difíceis que você vai enfrentar durante a semana, ou você veio aqui pensando, meu filho está no retiro, será que ele veio diferente? O que será que aconteceu naquele lugar? Primeiramente, nós vamos perceber tudo isso nesse ambiente, mas eu quero já te adiantar que para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis, e você pode ter certeza que tudo se fez novo na vida do seu filho, e que nós estaremos participando de uma verdadeira festa neste lugar. Aleluia. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nos guiamos pela fé. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Cantar mais uma vez, nos guiamos por fé e não por vista. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser realizado. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós cremos em um só nome, o nome de Jesus, nome acima de todo nome. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Vamos declarar a uma sua voz. Em ti, em ti eu tudo posso,
mentes, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Amém, glória a Deus. Nada é impossível. Aleluia, vamos só as vozes dizer: creio em ti, creio em ti. Você pode declarar isso aí no seu lugar. Eu creio em ti, Jesus. Creio em ti na sua promessa. Creio em ti na sua propósito. Creio em ti e na tua bondade. Creio em ti, creio em ti. Nós cremos em Jesus nesse lugar. Creio em ti, creio em ti. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos que milagres estão propostos àqueles que creem. Cremos que as portas do céu se abrem para aqueles que o clamam. Nós cremos nesse nome. Nós cremos nesse nome. Creio em ti, Jesus. Aleluia, aplauda bem forte, porque é para Ele, por meio dEle e por Ele todas as coisas, a Ele a glória, a honra eternamente, ao nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos essa noite a esse lugar de adoração. Que bom que você veio celebrar conosco e presenciar esse grande milagre que vamos daqui a pouco ver os nossos jovens e adolescentes vindo cheios do Espírito Santo para testemunhar de coisas maravilhosas que Deus fez em suas vidas. Então eu queria que você pudesse, nesse clima, nesse ambiente, poder olhar para a pessoa que está ao seu lado, à frente, atrás, e dizer para ela: continue crendo que Deus tem grandes coisas. Diz isso para essa pessoa, para ela não desanimar, para ela persistir. E você que está na sua casa, continue crendo. Deus ainda tem grandes coisas para fazer em sua vida, em nome de Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs. Ficamos felizes de receber principalmente os nossos visitantes que vêm pela primeira vez. E gostaria que você fosse muito acolhido, muito bem recebido em nossa comunidade. Sinta-se parte dela hoje e sinta-se à vontade para voltar outras vezes para também participar conosco desse lugar. É uma honra ter você, ter sua família aqui com a gente. É um grande privilégio, seja muito bem-vindo. Eu quero passar alguns avisos rapidamente para depois a gente não demorar muito e ouvir o que os nossos adolescentes têm a dizer e ver o que Deus fez em suas vidas. Mas lembrando para você que é membro da nossa igreja, nós temos uma assembleia que vai acontecer domingo que vem. Nós temos eleições nacionais, mas também temos eleições aqui na nossa igreja. Tanto no culto da manhã às 10 horas, como no culto da noite às 19, você virá preparado para eleger presbíteros, diáconos e diaconisas. É simples, você é membro. A única coisa diferente que vai acontecer é que na entrada haverá uma lista de chamada e você vai assinar, tanto de manhã como à noite. E no momento dos avisos eu vou dizer: você que está com a cédula, faça a sua votação e traga aqui à frente. Apenas assim que vai funcionar diferentemente a diferença do nosso culto, mas serão celebrações normais. E gostaria que você, membro da igreja, estivesse presente conosco. Se você vai votar à tarde, venha no culto da manhã. Se você vai votar de manhã, venha no culto da noite. Mas venha participar da assembleia, isso é muito importante que você se faça presente. O Bazar Missionário está com data para acontecer, é no dia 12 de novembro. Então se organize para estar conosco, para divulgar. E se você quiser, ainda tem essa semana para trazer doações. Depois disso, as doações ficam para o ano que vem só, porque as meninas não têm tempo hábil para organizar os novos itens que vão chegar a partir da primeira semana de novembro. Então, dá tempo de doar, mas dá tempo de avisar também as pessoas que vão participar dia 12 de novembro. E agora, dia 5 de novembro, tem uma atividade com os casais. Os casais que foram, por exemplo, no seminário de casais que aconteceu em Caiobá, o encontro de casais, terão a oportunidade de se reencontrar aqui. E quem não foi lá no Caiobá tem a oportunidade de vir participar desse momento especial só para casais, que será no dia 5 de novembro, aqui na igreja, às 15 horas. Com uma observação: nesse dia nós não teremos espaço kids, tá bom? A gente não tem como cuidar do seu filho nesses dias, que nós já estamos preparando para o retiro das crianças que vai acontecer na semana seguinte. Então nossa equipe não estará em condições de atender o seu filho no dia dos casais aqui. Então se organize para você vir com a sua esposa e poder participar. Não dá para trazer as crianças, então deixe com o vovô, a vovó, o tio ali, para ajudar nesse período, para você estar conosco participando do seminário de casais. E agora sim, sobre as nossas crianças, que para mim ali, já estou me sentindo um pouco de tiozão no meio deles, né? Já está meio diferente a imagem. Eu queria dizer para você, pai e mãe,
Você tem uma bênção dentro da sua casa. Eu quero dizer isso para todos, tá bom? Eu não posso aqui ser injusto e falar, olha, um lá era meio complicado, outra lá você tem que tomar cuidado. Eu quero dizer para você que esses meninos e essas meninas surpreenderam a gente de uma maneira tão especial, que realmente marcou a nossa equipe, marcou o nosso coração. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, você que disse que seu filho não valia nada, você que disse que seu filho era um problemático, você disse que ele não tinha jeito, eu quero dizer para você e confrontar você em nome de Jesus com muito carinho. Você tem uma bênção dentro da sua casa, porque foi o que nós vimos lá. Gente entregue, gente buscando a Deus, gente amável e gente carente. Abrace o seu filho, mostre carinho. Quanto tempo faz que você não dá um abraço gostoso na sua filha, no seu filho? Hoje é uma oportunidade para fazer isso. Mostre amor, demonstre, fale que você ama, porque nós vimos isso acontecendo lá de uma maneira tão especial. E eu queria dizer para você, agora nós vamos entregar. Nós fizemos a nossa parte de colocar sobre eles um nível de referência de vida cristã e de vida com Deus, que é a nossa responsabilidade. A sua responsabilidade de participante conosco é incentivar e continuar ajudando a gente nesse processo. Então eu peço uma gentileza a você, papai e mamãe, que nessa semana vai ter talvez uma tendência maligna de soltar uma palavra tipo assim: mas você não foi no retiro e está fazendo isso? Nem parece que você foi no retiro. Por favor, não use essas palavras. São palavras de confronto que minimizam aquilo que eles fizeram e que decidiram naquele lugar. Então eu quero dizer, de uma maneira unânime, nós estamos dizendo que todos esses meninos e meninas que foram são uma bênção dentro da sua casa. Então incentive-os, abençoe, ministre-os e fale para eles viver a vida com Deus e não seja um empecilho, um atrapalho, um obstáculo. Não deixe o inimigo usar seu comportamento, a sua palavra para destruir o que Deus está construindo na vida deles. Então, por gentileza, evite esse tipo de palavra. Se ele errou, se ela errou, falhou e vai errar, porque nós não estamos devolvendo pessoas perfeitas, estamos devolvendo seres humanos novamente para a sua casa. Você vai tolerar, vai reconhecer que ele é humano, mas quando ele acertar você vai valorizar. Filho, que coisa boa. Filha, que coisa maravilhosa. Esse retiro transformou a sua vida. Mas quando ele falhar, você vai orar por ele e vai dizer que você acredita que a transformação que aconteceu na vida dele é verdadeira, e a mesma coisa para ela. Nos ajude nisso, porque é o que nós queremos ver, aquela transformação que Deus operou nesses 3 dias, ela possa progredir, evoluir e alcançar não só a sua casa, a escola que ele estuda, a faculdade que ela faz, os lugares que eles frequentam. E nós queremos que uma nova geração estamos entregando para Sertanópolis, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então é isso aí. Estou muito feliz, muito cansado. Tem que ter energia para segurar o pico com os jovens. Mas agora nós vamos ver a entrada dos nossos jovens. Enquanto eu inspirar de novo em tudo que eu fizer, em tudo que há em mim, te louvo, outro caminho não há. Nos levantamos num só coração, toda a glória ao nosso Senhor. Tire o pé do chão, por Ele, livres para adorar a Ele. Vamos todos pular com Ele e dar louvor. Enquanto eu expirar, te louvo com tudo que eu fizer, tudo que há em mim, te louvo, outro caminho não há. Nos levantamos num só coração, toda a glória ao nosso. Tire o pé do chão, tire o pé do chão, por Ele, livres para adorar a Ele. Vamos todos pular com Ele e dar louvor.
tudo é para ti, eu vivo só pra ti, meu tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, eu vivo só por ti, meu tudo é para ti, Senhor. Vamos mostrar pra Jesus enquanto nós o amamos. Vamos declarar nesse lugar o quanto somos jovens fortes para a glória dele. Tudo é para ti, Senhor. Agora é hora de fazer o inferno tremer. Tire os pés do chão para adorar a Ele. Vamos todos e dar louvor. Tire os pés do chão por Ele, livres para adorar a Ele. Vamos todos pular com Ele e dar louvor. Aleluia. Você entendeu porque eu falei que eu estava cansado, né? Para aguentar, segurar essa onda, tem que ter energia. Haja energia. Chega mais pertinho aqui, gente. Chega mais pertinho. Vem vocês, meninas, mais pertinho. Quem for participante desce, por gentileza. Só a parte de serviço fica aqui à frente com a gente. Eu vou convidar algumas pessoas para contar o que Deus fez em suas vidas naquele lugar. E eu estava conversando com seus pais aqui, com seus familiares, de como nós estamos impressionados com vocês e como foi a entrega de vocês naquele lugar. Vocês estão de parabéns. Infelizmente o tempo é curto, apenas alguns vão poder contar aqui para todos. Você pode se assentar por gentileza. Mas eu espero que você possa gastar um tempo hoje, amanhã, e falar para os seus pais o que Deus fez na sua vida, particularmente lá na sua casa. Grupo Azul, Família Azul, cadê a Família Azul? Eu quero chamar aqui os líderes da família e vir aqui o Juarez e o Jorge juntos aqui. Graça e paz, boa noite, gente. Estamos felizes de estar aqui mais um dia, graças a Deus. E nós vamos passar um pouco do relato que aconteceu, na minha opinião, minha concepção. O que eu tenho para falar para a igreja é um sentimento de gratidão. Sou grato a Deus por Ele nos proporcionar, Ele nos conceder e nos dar esses 3 dias simplesmente incríveis na presença de Deus. Eu sei que cada jovem aqui sairá de lá com uma experiência, sairá de lá com uma concepção que Deus é maior que tudo. Eu creio que tem jovens transformados, muitos jovens adolescentes aqui foram edificados com o amor incondicional do Senhor. Agradeço também ao povo da cozinha, uma comida deliciosa, os líderes, os apoiadores, para todo mundo. Foi um retiro para a bênção e glória de Deus. E eu venho passar para os jovens e adolescentes do ano que vem, uma opinião, não perde não, viu? Porque Deus tem proporcionado e vai preparar conquistas imensas para vocês. Eu sei que nós podemos buscar na igreja, mas eu falei, ficar sem celular, sem internet, sem tecnologia, mas foi o melhor, os 3 melhores dias da minha juventude. E eu creio que vocês serão impactados ano que vem. Valeu, gente, obrigado! Boa noite, igreja. Tudo bom com vocês? Tudo beleza aí? Acomodados? Que ótimo, gente. Putz, eu acho que a primeira coisa que eu quero começar falando é esse sentimento de gratidão também. Primeiro a Deus, que ofereceu a mim pessoas que puderam fazer de tudo. Eu queria muito ir, eu não sabia como pagar. Eu e meus pais estávamos em uma situação financeira
meio zoada para arranjar o dinheiro para esse retiro em específico. E do nada chega uma mensagem no meu celular e fala: vocês vão. E eu só quero agradecer a essas pessoas. Meu irmão foi comigo, nós dois tivemos essa oportunidade. Eu só quero agradecer a essas pessoas e dizer que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, porque a diferença que você fez na minha vida, eu não tenho palavras, assim. Quando eu fui para esse retiro, eu pedia muito: Senhor, tira todos esses medos de mim. Eu era só mais um moleque, medroso, com medo de tudo, com medo até das coisas que Deus poderia tirar de mim. Eu não entendia o que Ele queria para a minha vida, qual era o propósito dEle. Eu tinha medo de tudo. E quando eu cheguei naquele lugar, as coisas começaram a acontecer, feridas foram curadas, e Deus a todo momento falando: filho, depende de mim. Se alguém aqui te curou, se alguém aqui te feriu corrigindo, eu quero te curar. Eu quero que você saia daqui sem dor alguma. E Ele curou em mim no último. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais ódio do meu passado. Eu convivo bem com Ele e, acima de tudo, assim como Deus morreu por mim, se algum dia o ofenderem, eu quero lutar igualmente por Ele, assim como Ele lutou por mim um dia. Aleluia, gente. Valeu, gente. Tô falando para você, tá saindo até pregador lá. Os pregadores já começaram aí. Grupo Amarelo, Família Amarela, quem vai vir? Vem todas as meninas que vão falar, as 3. São 3 ou são 2? Isso. Vem aqui, meninas. Fiquem juntas vocês para dar apoio uma à outra, né? Eu sei, não é fácil isso não, mas... Boa noite, igreja. Primeiramente, só queria dizer que eu estou muito feliz. Depois desses 3 dias, realmente, a primeira palavra que vem na minha mente é gratidão. Porque Deus é maravilhoso. Esses 3 dias foi inexplicável. Eu só sei que quando eu fui para esse retiro, eu pedi a Deus para me dar uma resposta. Só que eu não sabia que essa resposta estava bem na minha frente há muito tempo. Porém, a Sara antiga tinha medo. Tinha medo de mostrar para pessoas quem ela era. Tinha medo do mundo julgar ela. E hoje eu sei que eu não preciso fingir alguém que eu não sou para agradar outras pessoas. Porque eu tenho um amor inexplicável de um Deus maravilhoso e de pessoas que Ele colocou na minha vida. Então você, jovem, que tiver a oportunidade de vir, eu recomendo, hein? Boa noite, igreja. Meu Deus. Eu batizei ano passado. Eu sou líder de ministério, só que parece que ainda faltava alguma coisa. O primeiro dia foi bom. O segundo dia, Deus falou comigo já. Só que hoje, ainda faltava alguma coisa. Eu falo: Deus, eu entreguei a Ti, só que ainda falta alguma coisa. Foi onde uma teens que eu lidero veio e orou por mim. E aquilo tirou com a mão. E me encheu todo o vazio que eu senti. E lá eu entendi que eu sou filha dele. Que é isso que importa. Amém. Boa noite, gente. Não sei
sei nem por onde começar, primeiramente. A minha irmã, ela pagou o retiro sem eu saber. E eu sempre falei pra ela que eu não ia, que eu não queria, mas não é por causa disso, é porque eu tinha medo de me entregar pra Deus. E chegou sexta-feira, eu falei, eu não vou. Bati o pé com a mala pronta, falei que eu não vinha. E o meu cunhado Anderson, cadê ele? Foi lá e falou, você vai. E conversou comigo. A minha irmã também, a Thalia, tá chorando. E falou assim, você vai. E se não fosse por eles, eu não saberia o quanto Deus me ama, o quanto Ele tem. Não vou chorar. Pra mim. E é uma sensação tão incrível, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Eu tinha medo de perder certas amizades. E eu me fechei completamente do mundo. Então eu falei, gente, é outro nível. Sinceramente, vocês não sabem o quanto Deus é muito incrível. Ele te toca de uma maneira que você não tem ideia. E eu queria agradecer a minha irmã e o meu cunhado por ter ido lá puxar meus cabelos, minha orelha, pra mim falar, você vai. E dizer que eu amo muito vocês, que vocês são um exemplo pra mim. E eu não vou chorar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar então, meninas. Todo mundo já falou, né? Da família de vocês, né? Agora eu acho que a família Verde, o Vinícius e o Lucas, chega aqui a família Verde, os meninos que vão falar. É verde só na cor, não tem nada a ver com o Palmeiras, irmão. A gente não tolera esse tipo de coisa no retiro, sabe? Quem é o Vinícius? Boa noite, igreja. Queria agradecer a todo mundo que estão aqui, vendo esse povo maravilhoso aqui. Então, tudo que aconteceu comigo esses 3 dias foi gratificante, impressionante. Eu estava sentindo que estava faltando vazio dentro de mim. Agora, Deus veio e completou. O tanto que eu chorei. Não, o tanto que todo mundo chorou, sem brincadeira. Dava para encher um copo, cada um. Rapaz, foi incrível esses 3 dias. Antes de eu começar a vir para a igreja, eu era outra pessoa. Literalmente outra pessoa. Agora que Paulo Vitor me chamou para vir para a igreja, aí mudou completamente. É só isso. Ah, não. Mais uma palavra que marcou o retiro. Vou falar aqui, mas vocês não vão entender. Mas eu vou falar. Até se escondeu. Mãe. Muito boa noite. Esse retiro significou demais para mim. Foi uma descoberta para mim da própria palavra de Deus. Eu fui no retiro sem expectativa nenhuma. Mas agora, como eu estou agora, Deus simplesmente me completou por completo. Eu estou 100% na... Parece que tem 4 paredes aqui. Tem o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo e um copinho de água. Eu tenho que agradecer muito a minha prima Milena, porque é ela que me trouxe para cá, trouxe aqui para a IPI. Desde então que eu venho às células, eu fico cada vez mais próximo da palavra de Deus. Sempre me sinto renovado a cada célula. Fico chorando pra caramba também. Sempre. E
eu descobri que eu amo muito minha família. Amém. Rosa, família Rosa, tem uma galerinha aí. Você aguenta mais um minutinho aí, né? Lá eu perguntei para eles, vocês querem contar alguma coisa que aconteceu? Cri, cri, cri. Mas alguma coisa aconteceu no caminho para cá, gente. Alguma coisa aconteceu. Então eu quero ouvir também. Estou curioso para saber. Boa noite. Gente, 8h45, ok? Começando a conversa aqui. Eu queria falar sobre a minha experiência, que foi incrível. Gente, a comida de lá é uma delícia, ok? Melhor que de todo mundo que está aqui, eu acho. Eu queria agradecer as cozinheiras, queria agradecer todo mundo que estava lá participando e todo mundo que estava lá trabalhando. Queria agradecer a minha irmã por ter falado sobre a célula para mim. Queria agradecer a todo mundo da minha família que está ali. Minha mãe, meu namorado, meu pai e minha irmã. E a Eloá, coisa mais linda. E, tipo assim, eu não estava colocando fé antes de ir para lá. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que aquilo era para mim e Deus tocou muito no meu coração. Minha experiência lá foi incrível. Acho que dava para ter colocado uns 2 litros só de tanto choro que eu, de água, gente, porque tanto que eu chorei lá. Mas foi incrível a experiência. Ano que vem, quem quiser ir, gente, eu recomendo muito, porque, nossa, cara, vocês vão querer ir lá e não sair nunca mais de lá. Eu queria falar também que Deus tocou muito no meu coração. Eu era uma pessoa que, tipo assim, eu queria ser bom para os outros e eu não ligava para mim. Eu sempre colocava os outros em primeiro e eu em último. Então, Deus falou para mim, não é nada disso aí. Ser você primeiro. E foi incrível. Nossa, minha vida mudou muito. Mudou super. Eu sinto que eu sou uma nova pessoa hoje em dia. E é isso. Gente, falta 15 para as 9, ok? Boa noite, igreja. Eu fui para esse retiro com um propósito de descobrir o meu propósito. E Deus falou grandemente ao meu coração. Eu entendi 2 coisas lá. Uma, que Ele me ama incondicionalmente. Eu tenho o direito de chamar Ele de Pai, de meu Pai. E o segundo é que eu descobri o meu propósito e, como está aqui na minha plaquinha, profeta. Jesus queimou muito no meu coração sobre isso. E, em nome de Jesus, eu serei uma profeta. Meu Deus, dá até uma coisa assim dentro de você. Quando saiu a notícia que ia ter um retiro de adolescentes, eu falei, não vai dar pra mim ir, né? Porque é acima de 15. E aí eu falei com o Vini. E o Vini falou que talvez ia dar assim pra mim ir. E eu falei, pra quem não ia, já é uma grande esperança, né? Você ir, você tá lá. E aí eu fui. Eu fui machucada com coisas que me feriram lá no passado. E aí eu estava empurrando tudo isso dentro do tapete, para baixo, escondendo isso dentro de mim. E lá eu tirei isso de baixo do tapete e aprendi a perdoar. Aprendi a tirar o orgulho. Deus, uma coisa que falou muito comigo também é através de pessoas
que meu propósito é sim firmado. Porque não basta você só ser filha, você tem que se sentir filha. Você tem que se sentir amada, se sentir valorizada. Saber que você pode sim todas as coisas, porque não é você quem luta, mas Ele quem está lutando por você. E Deus, sabe, me confirmou coisas que estava queimando dentro de mim e mostrou, revelou e foi incrível. Realmente maravilhoso. Não é só palavras, isso transforma a vida de muitos. Eu creio que Deus fez grandes coisas nesse retiro. E eu sei que se algum dia você tiver essa oportunidade de ir, Ele também fará na sua vida. Pastor Rodrigo, você está com problema o ano que vem aqui. Eu ainda bem, irmãos, que meu destino é outro, porque a concorrência nesse púlpito vai ser grande. Pregador, profeta, vocês viram aqui que nós estamos abastecidos. Deus abençoe esse lindo problema que vai começar aqui na IPI de Sertanópolis, gente testemunhando de Jesus. Acabei de receber uma informação pelo ponto eletrônico. A Priscila quer também trazer a palavra. A família vermelha vem aqui. E a última pessoa que vai compartilhar conosco hoje. Prepare aí seu coração, porque daqui a pouco nós vamos entregar o seu filho e a sua filha de volta para você. Paz do Senhor, igreja. Eu tô até assim, bem nervosa. Mas eu recebi o convite pela minha prima Adriele. E eu falei assim, Deus, como que eu vou? Sem nenhum real no bolso. E eu já estava há muito tempo pedindo, Deus, faz algo na minha vida que vai mudar, que vai me transformar, que vai fazer com que tudo seja diferente. E quando a minha prima disse, vamos, eu pago para você. Eu falei, tá bom, eu vou. E chegando lá eu fui totalmente sem expectativas, com medo, totalmente resistente. Mas o Senhor, Ele foi tão maravilhoso que o tempo todo Ele falava comigo, eu vou te mudar, você não me pediu isso? É o que eu vou fazer. Eu vou mudar a sua história. E quero dizer que eu saí de lá totalmente livre, porque eu carregava muita culpa, muito fardo, muita coisa que não era minha. E eu tinha uma certa dificuldade de perdoar, de esquecer, de seguir em frente. Mas o Senhor, Ele me tocou lá. E eu consegui liberar perdão. E hoje eu entendo que eu sou livre. Livre para adorar. Livre para buscar. Livre para servir. Sem medo, sem culpa. E eu recomendo. É aqui que eu me sinto muito bem. Amém. Então fala para a pessoa que está perto de você, é aqui que eu me sinto muito bem. E vai ficar melhor ainda, fala para ele. Chamar o Vinícius que vem aqui à frente. Cadê o Vinícius? A Denise, o Elton, a Lari e o Tinho. Vem aqui, gente. Nós estamos com a liderança de jovens e a liderança de adolescentes aqui representada. A Mi, cadê a Mi também? Vem a Mi. Então nós temos a liderança de jovens aqui desse lado. Temos a liderança dos adolescentes aqui desse lado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela disposição e a coragem de vocês encararem esse retiro, nesse tempo recorde que nós organizamos. E olha os frutos aí, nós estamos muito felizes com isso. Glória a Deus. E eu acredito que o Vinícius, em nome da equipe, quer dar uma palavrinha para todas as pessoas que serviram, porque para acontecer isso, nós estamos com 42 participantes e 45 pessoas trabalhando. Então é muita coisa para fazer. E tudo que você está vendo aqui tem bastidores. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que fizeram isso acontecer também. Bom, eu pretendo ser bem rapidinho aqui, mas eu não poderia deixar de honrar esse pessoal aqui. Quando a gente vem e escuta esses testemunhos, é muito legal. E para que isso aconteça, a gente precisa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo levanta pessoas como essas, todas essas.
e usa elas em determinadas áreas, desde cozinha, desde limpeza, desde montagem externa, decoração, o que você imaginar tinha gente para fazer e tinha serviço lá naquele lugar. Então a gente queria agradecer em nome da nossa equipe toda, liderança, vocês, pessoal da decoração que arrebentou no banquete, não arrebentou? Mandaram muito. Pessoal da cozinha, a fraldinha, como é que estava a fraldinha? Pessoal que ajudou a gente na logística, na montagem, em todas as áreas. A gente queria agradecer grandemente. E para não estourar o tempo do pastor, eu queria que vocês descessem por aquela porta. Eu vou pedir para o Diego. Diego, você faz esse favor para mim? Pega aquela... A gente tem uma mera lembrancinha para vocês. E nessa lembrancinha tem uma frase. Que vocês foram peças essenciais para que tudo isso acontecesse. Então que Deus traga renovo sobre a vida de vocês, porque nós estamos cansados, mas é muito lindo poder ver os frutos através do nosso trabalho, através do nosso tempo, através da nossa dedicação e da nossa correria. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Vamos estender as nossas mãos aqui antes de vocês descerem para receber o presente. Pai, obrigado, porque o Senhor levanta servos e servas com o desejo de só ver o que o Senhor tem para fazer através das suas mãos. Continue recompensando, fortalecendo e animando a fé de cada um e cada uma. E que sempre se lembre que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir descendo por lá. Obrigado, gente. E aí, estão prontos para dar um abraço aqui? Vamos ficar em pé então. Nós temos um louvor. E eu queria que vocês se posicionassem mais na frente, distribuíssem um pouquinho mais, vem mais para cá, para os seus familiares encontrarem vocês. E se você tem alguém aqui à frente, que você ama, eu queria convidar você a vir aqui à frente, buscar essa pessoa e dizer para ela que você a ama. Pode vir enquanto nós cantamos essa canção. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando, segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração
Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Você pode se colocar em pé, por gentileza? E você, jovem, sabe o que nós dizemos com isso? É aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. Nesse ambiente de presença de Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Da tua presença. É aqui que eu me sinto nós sabemos que o teu Espírito Santo flui. Não há outro lugar melhor. Não, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Essa foi a canção que fez sentido para nós naquele lugar. É aqui que nós nos sentimos muito bem e ainda vai ficar melhor ainda. Nós vamos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você está nos visitando, não se constranja. Esse é um movimento feito todos os domingos pela nossa comunidade. Mas se você tiver o desejo de participar, também é bem-vindo. Então, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, você que quer investir no reino, você disse aqui, você viu aqui, pessoas dizendo obrigado por você investir em mim. Pessoas que estão investindo no reino, estão investindo em gente, está transformando isso em recursos para tocar corações. Eu louvo a Deus pela generosidade dessa igreja. E saiba que o recurso que sai do seu bolso é para fazer história na vida de pessoas como essas que estão aqui. E que Deus use e retribua e faça do seu bolso uma sementeira para que você possa semear mais e mais no reino e o reino possa colher mais e mais em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Rodrigo a fazer essa oração. E enquanto cantarmos essa próxima canção, se você veio preparado para devolver seu dízimo, a sua oferta, ou quiser fazer a sua contribuição, você pode fazer isso com alegria, porque é assim que a palavra de Deus diz: mais bem-aventurada coisa é dado que receber. Glória a Deus, oremos, queridos. Pai, nós te louvamos porque reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, de ver esta igreja sendo fiel ao Senhor, quer no pouco, quer no muito. E nós te louvamos por ver já frutos dessa fidelidade ao Senhor. Nós te agradecemos de ver o teu reino sendo implantado no coração dessa juventude, dos jovens. E nós cremos, Deus, que o Senhor há de ser mais e mais glorificado. Te exaltamos e te bendizemos, declaramos: Senhor, receba com ações de graças, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus,
desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, vem, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vamos dar honra e glória ao nosso Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Vamos como um grande coral declarar que Ele é. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ora a Ele é tudo em nós. Nesse retiro nós aprendemos que Cristo é tudo em nós, que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é o ar que respiramos, que Ele sempre está conosco, e tantos corações cheios da presença de Jesus. E nós queremos cantar essa canção de todo o coração. Eu quero convidar os jovens, adolescentes, vamos erguer as nossas vozes para declarar: Cristo é tudo em nós. Aleluia. Preciso está aqui, tudo para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha. O céu é o nosso lar, é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está aqui, tudo para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Não, eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais.
és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Vamos declarar só as nossas vozes. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Você pode se sentar, por gentileza. A visão da nossa igreja é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Em 2016, quando o Senhor trouxe essa referência a respeito de como essa igreja deveria se comportar nessa cidade, veio claramente buscar a Deus, ser uma inspiração na vida espiritual das pessoas, amar as pessoas, ser um ponto de encontro onde pessoas se sintam acolhidas, amadas e cuidadas, e servir ao mundo, alcançar o mundo, ser mãos para atenuar um mundo cheio de sofrimentos, angústias e também tantas injustiças. E nós estamos falando sobre essa série de mensagens que tem por título Tempo de Crescer. Nós já falamos sobre tempo de crescer em Deus, é a nossa visão buscar. Já falamos sobre tempo de crescer em relacionamento, é a nossa visão amar. E estamos falando agora sobre tempo de servir, que é a nossa visão alcançar. Então, durante todo esse mês, nós falamos sobre a prática do serviço na comunidade local, a partir das Escrituras, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre isso. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em João, capítulo de número 13, um texto icônico, plástico, que fica realmente gravado no nosso coração, e eu queria que você olhasse para os detalhes que esse texto apresenta sobre servir a Deus, e servir a esse mundo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele apresenta o contexto de onde ele vai tomar de umas atitudes mais nobres que você possa imaginar que um ser humano seja capaz de tomar e deixar como exemplo para nós. Então o evangelista faz questão, aqui quem escreve é João, e nas palavras dele ele faz questão de destacar, foi na Páscoa, um dia solene, um dia importante, um dia destacado, um dia festivo, um dia importante. Então Jesus escolhe intencionalmente um dos dias mais valiosos da cultura judaica para tomar de uma das atitudes mais ilustres e nobres que uma pessoa pode ter. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: um momento importante pede um ensinamento igualmente e no mesmo valor e na mesma altura. Então veja bem que agora ele vai começar a descrever o que aconteceu nesse ambiente, nesse dia específico e tão importante para a cultura judaica. Olha só o versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido ou induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Agora o evangelista vai dizer a respeito do ambiente. Primeiro ele fala sobre o tempo é importante, o tempo é a Páscoa, o tempo é de fato algo que deve ser levado em conta, mas agora ele fala sobre o ambiente. Na janta tinha um traidor, na janta tinha uma pessoa que não merecia estar ali, na janta tinha alguém que deveria ser expulso. Por isso que João fala, tem uma pessoa que é inconveniente nesse jantar, e mesmo assim Jesus vai fazer o que ele faz. E o que é que Jesus faz nesse jantar tão importante, tão ilustre? Versículo 3 diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E então, sabendo disso, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, a distinção dele, tirou a parte de cima das suas vestimentas, para se colocar como um dos serviçais. Pegou uma toalha e colocou em volta da cintura, se cingiu com a toalha.
E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então agora você já se localizou. Um dia importantíssimo, com uma pessoa no meio deles, nada importante, com uma atitude tão nobre, tão ilustre. E o texto continua dizendo: então, Jesus, depois de ter terminado o que fez, lá no versículo 12, ele então tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa pergunta, porque é para você e para mim também. Você entende o que é ser cristão? Você entende o que é associar-se ao cristianismo? Que tipo de responsabilidade, que tipo de identidade isso nos coloca a par? Você entende o que Jesus fez por nós, por você e por mim? Então Jesus faz essa pergunta aos discípulos e transfere para nós hoje, dizendo: você sabe o que eu fiz? E aí ele vai explicar o que ele fez, porque obviamente os discípulos ficaram com o mesmo olhar que o seu. O que é que ele fez por mim? Então, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. Então Jesus termina e conclui a sua conversa dizendo isso daqui: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Então eu gostaria de olhar para você dentro desse ambiente, desse cenário que foi construído para chegar a esse ponto, onde Jesus vai dizer o maior ensinamento. Agora que vocês sabem essas coisas o que, gente? Servir as pessoas, não julgar as pessoas, se posicionar na condição de ser instrumento de Deus para alívio de suas dores. Lavar os pés era um sinal de recompensar a viagem do visitante. O visitante, depois de longas horas de caminhada, numa época que não tinha carro, não tinha transporte público e não tinha sapato fechado, vinha com os seus dedos e os seus calcanhares rachados pela caminhada no solo. Um ato de generosidade, de acolhimento, era alguém receber a pessoa em casa e lhes lavar os pés. Quando essa pessoa tomava esse ato, era um ato de serviço. Quem fazia essa obra era o escravo da casa, o escravo aleijado, o escravo manco, o escravo cego e o escravo velho, porque os escravos fortes estavam trabalhando no campo. O escravo mais fraco e mais fragilizado, que não podia ser dispensado, ficava para lavar os pés dos visitantes. Jesus disse: deixe isso comigo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês num dia importante e com uma pessoa nada conveniente, de que vocês devem cumprir um mandamento, um chamado do que é o cristianismo. E veja só como é lindo isso. Num dia tão importante como esse, e com pessoas tão inconvenientes como somos, Deus também nos chama ao mesmo exemplo. Porque essa pessoa que está do seu lado não é fácil. Inclusive essa pessoa que está sentada na sua cadeira não é nada fácil. Essa pessoa é difícil. E todos os seres humanos têm essa prerrogativa de serem inconvenientes quando nós falamos em estar na presença do Senhor. Ninguém pode se julgar melhor, ninguém pode se julgar maior pelo que conquistou, pelo que fez, pela sua moralidade, pelas suas crenças ou pelos seus valores. Nós estamos assistindo hoje, nos nossos dias, uma prática dessa de intolerância das maiores que talvez o nosso país já tenha presenciado, em relação a um combate épico político, onde as pessoas estão classificando umas às outras menores ou maiores, dependendo da opção ou ideologia política que ela assume na sua vida. Se você olhar para o cristianismo, Jesus vai dizer o seguinte: pessoas são inconvenientes e eu lhes lavo os pés. Porque quando Jesus está com Judas à mesa, quando Jesus está com esse homem traidor à mesa, ele diz: você faz parte de quem eu vou lavar os pés. Porque Jesus não nos exclui na sua graça e, portanto, nós não devemos excluir os outros do serviço. Eu não posso escolher a quem servir, eu sirvo a quem precisa. Eu sirvo a comunidade, eu sirvo os bairros mais frágeis e mais empobrecidos, mas eu sirvo também os bairros mais nobres e mais abastados. Eu sirvo as pessoas que têm mais posição e destaque social, mas eu também sirvo pessoas que não têm nenhuma condição social. Eu sirvo a homens, sirvo as mulheres, sirvo a gente da igreja e gente fora da igreja, sirvo a quem é do partido de direita e também sirvo a quem é do partido de esquerda. Por isso, se você se perguntou
Se essa igreja não se posicionou politicamente desse púlpito, eu quero dizer para você, essa igreja serve a quem é de esquerda e essa igreja serve a quem é de direita, porque essa igreja serve as pessoas, essa igreja serve gente, e gente tem opiniões diferentes, times diferentes, condições diferentes, valores diferentes, e elas não são excluídas no seu serviço só pelo que elas creem. Então, quando nós falamos com o ato de Jesus de colocar pessoas à mesa e incluir gente inconveniente, Jesus está dando uma dica para nós: você merece também estar aqui. Você também é bem-vindo nessa mesa. E quem somos nós para excluir e dizer você não, você não, você não, aquela não, aquele não? Por isso que Jesus vai chegar ao final da palavra e vai dar a lição. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou servindo todo mundo, inclusive a Judas. Eu estou lavando os pés de todos. Eu seria o maior aqui, mas eu me agacho para me fazer o pior dos escravos, para dizer que você deve fazer o mesmo. Irmãos, aqui está o DNA, a genética do que é o cristianismo. Porque Jesus deixou claro, através dessa frase de efeito: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão que se as praticarem. Eu quero que você repita comigo isso, porque isso é forte. Vamos lá. Você vai repetir após mim. Agora que vocês sabem? Feliz errado, peraí, aí não vai bater, né? Vai ficar estranho. Peraí, vamos voltar, vamos treinar. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pronto. Isso é forte, gente. Isso aqui é a genética do cristianismo, é o DNA. O que é ser cristão? Agora que você sabe o que Jesus fez, você é feliz e bem-aventurado se você praticar. Por isso, eu quero, de uma maneira muito breve, dizer para você o que é servir as pessoas, da perspectiva do cristianismo. Servir no cristianismo é uma identidade. Quando nós falamos em identidade cristã, nós estamos falando sobre servir gente, sobre servir pessoas. É isso que nos move. Muito me assusta, queridos, e muito me incomoda o fato da igreja cristã querer se colocar na posição de ser servida. Ela quer se servir de governos, ela quer se servir de condições, ela quer se servir de vantagens, ela quer se servir de facilidades. A igreja não foi posta no mundo para ser servida. Essa não é a sua característica, essa não é a sua identidade. Talvez isso seja identidade de outras instituições, talvez de outros estabelecimentos, mas a igreja de Jesus foi posta no mundo com uma identidade: servir, ser instrumento, estender a mão, fazer a diferença. Quando nós falamos em identidade, nós falamos aquilo que é a nossa natureza. Então a nossa natureza seria você primeiro. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te servir. Está chovendo, por favor, espere um pouquinho que eu vou te levar com o meu carro. Está frio, você não tem o que vestir, espere um pouquinho que eu vou te trazer a minha blusa. Espera um pouquinho que eu posso ajudar você nesse recurso. Não tem dinheiro para ir no retiro de jovens? Não tem problema, eu pago para você. Servir deveria ser a nossa genética, o nosso DNA, a vida da igreja. Você imagina quantas barreiras caem quando uma pessoa vê você servindo? Quantas barreiras se desmontam quando as pessoas veem você servindo? Porque isso comunica quem nós somos, comunica a quem nós servimos, comunica a quem nós representamos. Tem uma frase linda que eu acho fantástica para ser citada aqui agora. Como servir a identidade do cristianismo, você precisa aprender uma coisa: quando nós matamos, nós nos parecemos com os animais. Quando nós odiamos, nós nos parecemos com os seres humanos. Mas quando nós servimos, nós parecemos com Jesus. Quando matamos, parecemos com animais. Quando nós odiamos, parecemos com os seres humanos, porque os seres humanos são os únicos capazes de nutrir sentimentos de rancor, ódio e vingança. Animais não fazem isso. Mas quando nós servimos, irmãos, as barreiras caem, se quebram, porque as pessoas percebem que existe algo que não é natural, algo que não é normal nesse mundo que nós vivemos. E a pessoa diz: a quem você representa? A quem você está a serviço? Porque nós apontamos para alguém. Porque eu quero dizer uma coisa para você: quando nós servimos, as pessoas nunca perguntam por que nós fazemos isso,
mas eles dizem para quem a gente está fazendo isso, não é verdade? Geralmente é assim. Eu lembro quando nós chegamos na comunidade, a gente foi pintar colégio com Monteiro Lobato, janeiro de 2016. Pintamos lá, andaime, empilhadeiro, pessoal, orelha seca, pintor profissional, tudo que você pudesse imaginar estava lá. 30, 40 pessoas trabalhando, e alguém parou lá na grade daquele colégio no final de semana e perguntou: para quem que vocês estão fazendo isso? Para qual partido? Quem é o vereador que está bancando vocês? Porque quando nós servimos, a gente está representando alguém, porque não é natural as pessoas verem serviço. Não é natural. Por isso que quando a gente mata, é igual ao animal. Quando a gente odeia, é igual ao ser humano. Mas quando a gente serve, as barreiras desmoronam. Eu nunca me esqueço do privilégio que nós tivemos de estar no Senegal servindo, e não falava a língua francesa. Um senegalês que morava num casebre, no cantinho do lugar onde a gente estava servindo, ele estava totalmente com a cara fechada, o tempo todo. Ele era muçulmano. Nós não falávamos a sua língua, nós não conseguíamos nos comunicar com ele, e nós começamos então a pintar, organizar, reformar aquela escola, e aquele muçulmano então sempre olhando para nós com um olhar um tanto quanto desconfiado, e você via a sua postura de ódio, porque ele sabia que nós representávamos o Ocidente. De repente alguém teve a ideia: vamos passar uma mão de tinta lá na casinha daquele camarada? Aí alguém falou: mas quem vai ter coragem de ir lá? Vamos lá, vai com a tinta e vai com o pincel. Se ele não quiser, a gente volta embora. Quando a nossa equipe chegou e ele recebeu a gente na porta, os senegaleses têm algo muito peculiar. Eles têm os dentes mais brancos do que quem faz clareamento. Eles têm um pauzinho que eles passam o dente o dia todo. Eles têm esse costume. E aquele sorriso daquele homem abriu imediatamente. De longe eu consegui ver a equipe com aquele balde de tinta, aqueles pincéis nas mãos, e aquele jovem abrindo o sorriso, e eu vi aquele rapaz tendo o desmoronamento das suas crenças, da sua raiva. Nós não precisamos falar uma palavra em sua língua. De repente ele estava carregando água do poço para a gente, de repente ele estava sentado na porta da sua casa, de repente ele estava comendo com a gente, e no dia que a gente estava indo embora, ele estava abrindo o portão e fazendo assim para a gente desse jeito. Nós não falamos uma palavra na sua língua, mas a gente disse quem a gente estava representando naquele lugar. Nós deixamos Jesus naquele coração, irmãos. Porque servir é identidade, servir é cristianismo. Nós representamos alguém quando nós servimos. Outra frase interessante vai estar na Bíblia. Veja só o que diz Marcos capítulo 10, versículo 45. Esse texto é fantástico porque ele é o centro do evangelho de Marcos. Dá uma olhadinha para você ver. Marcos 10, 45 diz o seguinte: pois nem mesmo Jesus, o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse isso: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se o mestre veio, irmãos, me assusta a igreja querer ser servida. Eu tenho certeza que nós estamos na contramão do que a Bíblia nos ensina e do que ela nos deixou como DNA. Servir é a identidade do cristianismo. Mas esse texto mostra que, se vocês sabem essas coisas, eu preciso saber da minha identidade, eu preciso saber o que Jesus fez, eu preciso saber que a imagem do mestre é ajoelhado com uma toalha de escravo em suas mãos. Esse é o entendimento que eu preciso ter como cristão. Eu não vim aqui para julgar se o fulano está na igreja, se não está, se o som é assim, se é assado, se eles dançam no altar, se não dançam. Eu estou aqui para servir, irmãos. Eu estou aqui para dizer se é católico, se é espírita, se é do candomblé. Estou aqui para servir essa cidade. Não estou aqui para dizer se é pobre, se é criminoso, se é traficante, se é muito rico, se é explorador, se é sonegador, se é injusto. Eu estou aqui para servir. E as barreiras caem quando a gente representa quem nós somos, quando dizemos: a igreja não veio para ser servida, mas ela veio para servir e dar a sua vida como Jesus, para resgatar o quanto ela puder. Por isso servir é uma identidade. Mais do que isso, servir, ele é um privilégio. O privilégio do cristianismo é servir, irmãos. Quando você se alinha nesse propósito, você ouve a frase, lembra? Se vocês sabem essas coisas, identidade, quem eu sou. Felizes serão. Opa, isso aqui é privilégio. Ser servido não é privilegioso. Será que existe essa palavra? Não existe não, vamos voltar. Eu retiro. Ser servido
não é tão gratificante o quanto servir. Porque a palavra de Deus diz em Atos capítulo 20, versículo 35, e diz assim: mais bem-aventurada é coisa dar do que receber. Tem gente que é sanguessuga, só é dá, me dá mais, mas o cristianismo é o contrário. Ele diz: eu sei que tem um privilégio. Eu acho interessante, o pastor Rodrigo, ele fala uma frase para mim de vez em quando, ele diz: não deixa eu perder a oportunidade de ser abençoado, não. Às vezes ele está servindo alguma coisa, eu falo: não, pastor, pode deixar. Ele fala: não deixa eu perder a oportunidade de ser abençoado, não. Porque servir é um privilégio, queridos. Nós recebemos de volta. Se não fica sem a justa retribuição, porque a palavra de Deus diz: felizes são os que dão do que os que recebem. Então isso é uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Agora você imagina o que você ganha quando você está servindo. Eu queria que você fizesse o exercício de perguntar para a equipe que estava trabalhando. Nós dormimos 3 horas numa noite de sexta-feira e conseguimos, graças a Deus, na noite de sábado para domingo, dormir 4 horas. Aí o sono foi fantástico. Aí você pergunta para eles o seguinte: o que você foi fazer lá? O que você tira de lá? Ela vai dizer o seguinte: foi o maior privilégio da minha vida. Porque servir é um privilégio. E sabe o que ela vai querer dizer? Me deixa servir de novo. Me deixa. Servir é viciante, irmãos. A gente fica nessa adrenalina, nesse desejo, a gente quer fazer mais, a gente quer realizar mais. Os meninos do Retiro de Homem voltaram aqui. Essa semana um estava fazendo uma mesa, o outro estava pegando guarda-chuva, o outro estava tentando ajudar não sei aonde. É assim, a gente é impactado e começa a gerar uma cultura. É maravilhoso, irmãos. E é maravilhoso você ver o que está acontecendo enquanto você serve. Você vê um jovem desse dando testemunho, você está vendo o fruto imediato. Você estava lá. Agora há pouco eu estava carregando cadeira para eles, colocando, dizendo aqui, eu estava servindo, levando suco para eles na mesa, agora há pouco. Aí eu estou aqui olhando e dizendo: meu Deus, que eu estou vendo isso. Isso é privilégio, irmãos. É privilégio a gente enxergar uma pessoa dizendo: eu fui transformada enquanto eu estava nesse retiro. Sabe o que eu dizia ali? Ela foi transformada enquanto eu a servia. Por isso que há uma identidade que pulsa no nosso coração e que vibra, porque a gente se torna participante, e servir é um privilégio, porque eu posso ver os frutos aqui, eu posso enxergar imediatamente, como eu vi aquele senegalês na nossa viagem missionária, e como eu vejo essas pessoas aqui hoje. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisa que a gente não vai ver, e só vai ver na eternidade. Tem serviço que você faz agora, e ninguém percebe que você está servindo. Tem serviço que você dá ao reino agora, lá nos bastidores, você não percebe o efeito dele agora, e nem vê os resultados. Mas Mateus, capítulo número 25, versículo 35, diz assim: naquele dia, o Senhor reunirá, quando vier o Filho do Homem, junto com todos os seus anjos, colocará aqueles que são os bodes à sua esquerda, e aqueles que são ovelhas à sua direita. E para as ovelhas ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, e possuam esta herança que está reservada para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive nu e vocês me vestiram, eu estive aprisionado e vocês foram me ver, eu estive doente e vocês foram me visitar. Então vocês se perguntarão: quando, Senhor, nós demos comida quando o Senhor estava faminto? Quando nós te vestimos quando o Senhor estava nu? Quando nós te visitamos quando o Senhor estava enfermo? E então eu direi a você naquele dia: quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos isso, a mim me fizeram. Pois de verdade eu digo a vocês, que não ficará sem recompensa aquele que servir um copo da água a qualquer um dos meus pequeninos. Irmãos, tem coisas que nós estamos fazendo agora, que nós não vemos, mas na eternidade Deus vai dizer: eu contei com você, eu vi que você fez, eu enxerguei o que você entregou. Vem aqui, as suas mãos estão calejadas de trabalhar no meu reino. Venha, bendito do meu Pai. Vejam os frutos, vejam as vidas, vejam as recompensas que o reino de Deus ganhou enquanto você servia. Nós temos privilégio de ver, mas tem muita coisa que está acontecendo agora que nós não enxergamos e que serão reveladas só na eternidade. Então sirva, porque servir é um privilégio. É mais bem-aventurada coisa dar do que receber. E por fim, servir é a prática do cristianismo. Mostre para mim uma pessoa que não serve, e mostrarei para você um não cristão. Seria mais ou menos essa lógica. O pastor Edson Rios, meu mentor espiritual, um homem de Deus que eu admiro muito, ele dizia o seguinte:
quando falava sobre serviço na igreja. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E a gente pode fazer e realizar esse serviço das mais variadas formas, queridos. A gente não precisa estar no retiro ou dentro da igreja. Você pode servir a Deus no seu trabalho, pode servir a Cristo na sua faculdade, na escola que você estuda, no ambiente que você frequenta, na sua família. Ah, mas as pessoas são difíceis. Jesus encontrou um pé de um traidor enquanto ele lavava os dos outros, e ele não pulou o pé de Judas. E eu queria convidar você, pessoas que estão te ofendendo no seu ambiente de trabalho, pessoas que estão te machucando na sua vida familiar, sirva, porque servir quebra barreiras. Jesus não pulou o pé de Judas, e assim nós não devemos também realizar essa tarefa, de pular pés, para considerar quem merece ou não ser servido no reino. E eu digo para vocês, que será impressionante e surpreendente o que acontecerá quando nós descobrirmos que servir só acontece quando eu pratico. Não tem teoria, irmãos. Por isso, quando eu falo, buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo não é teoria, é só prática. A gente pinta escola, a gente faz a festa das nações, a gente leva os filhos para um piquenique, a gente faz a tarde kids, a gente leva para o retiro, a gente faz seminário para os casais, a gente pega o guarda-chuva para levar você até o seu carro, a gente cuida para que você seja bem cuidado aqui nesse lugar. A gente quer servir. Por que não você não venha servir conosco? Por que também não venha se enfileirar? Diga, estou aqui. Diga ao pastor Rodrigo, diga ao pastor Valdemar, que está chegando também logo, logo. Diga aos presbíteros dessa igreja, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para consumir igreja, eu não estou para ser consumidor de culto, eu estou aqui para servir o reino, porque eu entendi o que Jesus perguntou. Vocês entendem o que eu faço? Bem-aventurado, felizes são se vocês praticarem. 3 coisas em um único versículo. Vocês entendem? É a sua identidade. Sejam como eu sou, façam o que eu faço. Vocês serão felizes, é o privilégio, é a alegria de servir. Mas pratiquem, porque não há cristianismo sem prática, e não há serviço sem a operação das mãos que se colocam para atuar para a glória de Deus e fazer o reino de Deus acontecer. Agora, eu queria perguntar para você, qual é e qual tem sido a sua natureza enquanto um cristão? É uma boa pergunta para a gente encerrar essa noite. Qual é e qual tem sido a sua natureza enquanto uma cristã? Como você retribui ao mundo? Como você retribui às pessoas? E como você retribui os dons que Deus posicionou em suas mãos? Dons financeiros, dons de personalidade, dons de talentos, dons de tempo. Tem gente que Deus tem abençoado com tempo, gente. Com tempo, sabia? Você fala assim, não tem nada para fazer, Deus te abençoou com tempo. Esse dia uma pessoa perguntou assim, pastor, o que eu faço quando não tem nada para fazer? Eu falei, sirva. Se você diz assim, está sobrando tempo, Deus te abençoou com tempo, porque é um bem escasso nos nossos dias. Deus te abençoou com família, Deus te abençoou com influência. Olha só, olha onde Deus te posicionou lá. Será que você está nessa posição que você está por um acaso? Será que você está lá porque conquistou votos? Ou porque conquistou dinheiro, fama, influência? Será que Deus não te posicionou lá para falar assim, eu vou usar você como a minha mão naquele lugar, porque eu vou dar roupa para quem tem frio, eu vou dar água para quem tem sede, eu vou dar comida para quem tem fome, eu vou dar visita para quem se sente sozinho. Será que Deus não colocou dons e talentos na sua vida? Um dom maravilhoso de servir pessoas que estão acamadas. Quantos dons Deus tem colocado e às vezes a gente não percebe o privilégio disso, porque a nossa identidade cristã está mudada. É uma identidade religiosa, mas não uma identidade cristã. Porque cristianismo é igual a serviço, e serviço só acontece na prática. Essa é a nossa natureza. Nós servimos. Pegamos a toalha. Irmãos, está na hora de a gente não ficar olhando para o lado e ver quem vai pegar a toalha. É a hora de você pegar. É a hora de você puxar a bacia. Eu fico imaginando. É lógico que eu uso aqui o meu fantástico mundo de imaginação. Todo mundo sentado na mesa. Todo mundo com o pé sujo. A casa, talvez o escravo tivesse de folga, ou tivesse mais doente do que comumente era. Um dá uma olhada para o outro, eu não vou. O João dá uma olhada para o Pedro, lavar o pé do Pedro? Jamais. O Tomé olha para o pé do Judas e fala, Judas? De maneira alguma. Jesus olha o movimento e fala, eu pego a bacia, eu pego a toalha.
Irmãos, uma igreja linda, de pessoas que amam a Deus, é aquela que diz assim: pode deixar que eu pego a toalha, deixa a bacia comigo, eu não vou esperar você lavar os meus pés, porque a minha identidade é servir primeiro. Se tem uma coisa que eu quero fazer na minha vida, é o que o pastor Rodrigo diz: não rouba a minha bênção de servir você não, eu quero te servir primeiro. E que você traga isso no seu coração também, porque a nossa natureza deveria ser essa: servir. Conta a história que 2 monges estavam na beira de um rio, lavando suas túnicas, e de repente veio um escorpião boiando na água. Um dos monges foi pegar o escorpião com um pedaço de madeira. Aquele escorpião subiu e picou sua mão imediatamente. Então aquele homem pega, coloca do lado o escorpião, e de repente o escorpião entra na água novamente. E aquele homem pega um pedacinho de madeira, mesmo picado, vai lá e coloca aquela madeira atrás, e o escorpião pica mais uma vez. Mas o bichinho é teimoso e entra na água. Então o homem vai, pega novamente o escorpião, e o monge fala: para tudo. Como é que é isso? Você não está vendo que esse escorpião te mordeu, te picou 2 vezes, e você vai salvar ele pela 3ª vez? O monge olha para ele, com sabedoria de monge, e diz o seguinte: ele está agindo de acordo com a sua natureza, porque a natureza do escorpião é picar. Eu estou agindo de acordo com a minha natureza, porque a minha natureza é salvar. Que a sua natureza não seja picar, não seja machucar, não seja ferir. Que a sua natureza seja cristã, a natureza de servir, como Cristo nos serviu, e nós transmitimos e reproduzimos isso, porque a nossa identidade é um privilégio, mas é uma prática que deve sair e fluir do nosso coração. E vamos servir sertanos. Amanhã tem um lindo campo para você começar a praticar essa palavra de hoje. Seu trabalho, sua escola, sua família. Seja bem-vindo ao mundo que está esperando pelas suas mãos e que certamente será recompensado pelo seu serviço. Vamos colocar em pé, queridos. A equipe de louvor virá aqui à frente. Nós vamos adorar ao Senhor com essa última canção. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero fazer um apelo para você. Não vou terminar essa celebração sem convidar você para uma coisa que eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Você tem recebido dons de Deus na sua vida. Você tem coisas que eu gostaria de ter, sabia? Isso, pode apagar as luzes, fecha os olhos, porque eu quero falar de coração para coração. Você tem coisas que eu gostaria de ter. Olha que dom, olha a capacidade que você tem. Olha isso que Deus colocou em suas mãos. É singular, é único. E como você tem usado isso? Então eu quero fazer o meu primeiro apelo. Enquanto nós cantarmos essa canção, você que está entendendo que Deus te colocou numa posição, Deus te deu recursos, e Deus te deu dons especiais e talentos naturais para você servir. Você quer servir, você vai vir aqui à frente enquanto nós cantarmos. E o meu segundo apelo é para pessoas que têm sido tomadas por um desejo de serem servidas. Elas criticam os outros, criticam a comunidade, criticam o governo, criticam tudo à sua volta, mas não têm feito nada para transformar o que está ao seu alcance. Então o meu segundo apelo é para você que não quer viver mais no ciclo do ser servido, porque não tem bênção nisso, mas no ciclo de servir, e você quer entrar. Pela primeira vez, quer dizer: Senhor, me use, porque eu não quero mais esperar os outros lavarem meu pé. Eu quero começar a pegar a toalha bacia o quanto antes. Então são 2 conversas que eu quero ter com você aqui à frente em oração. Você que quer usar dons e talentos que você sabe que tem e possui, e que Deus está queimando seu coração dizendo: vai, porque eu quero te usar. E você que tem tido o desejo de ser servido, mas que hoje quer mudar. Eu quero aprender a servir, eu quero servir ao meu mundo para manifestar a glória de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Se quiser sair do seu lugar, pode sair já. Jovens, adolescentes, você que está, vem aqui à frente. Eu quero conversar com você em oração enquanto nós cantamos essa canção. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte
a salvação, só tu és. Vem mais pra frente, queridos. Não é só para os jovens, não. Digno da minha Você aí, Deus tem vida, chamado você, tu és adulto, você que está na melhor idade. A Bíblia fala que os velhos sonhariam. Você não quer servir a Jesus? Pode vir também. Saia do seu lugar quando nós cantamos. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só tu és digno, Jesus. Só tu és digno dessa canção. Só tu és, Senhor. Digno do meu louvor. Só tu és, Senhor. Digno da minha vida. Tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Tu és a fonte, fonte da salvação. Só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Ele é santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu
declarar todos juntos: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és. Somos dele. Somos dele e a ele pertencemos. Eu vou confiar somente em ti. Somente em você. Eu vou. Você pode colocar a mão no seu coração, você que está aqui à frente, e diz: eu vou, Senhor. Eu vou. Pode contar comigo nisso, Senhor. Se você está no seu lugar e talvez não teve condições de estar aqui à frente, mas quer também dizer isso, pode colocar a mão no seu coração e dizer: eu vou, Senhor. Conte comigo, porque eu vou construir a minha vida em ti e construir o teu reino onde o Senhor me plantar. Seja como dona de casa, seja como empresário, seja como estudante, seja como enfermeiro, seja como profissional, liberal, ou seja como contratado, seja como desempregado no momento, ou seja como alguém que esteja em busca de algo para a minha vida emocional. Em qualquer situações, eu vou me colocar em serviço, em condições de servir. Então, Senhor, usa as nossas vidas, usa o nosso coração, usa cada vida nessa noite como uma tocha para o Senhor, como um pavio que vai ser gasto, que vai ser consumido para o teu propósito, para o teu louvor. Dons e talentos, dons musicais, dons de administração, dons artísticos, dons de cuidado, dons de oratória, dons de influência, dons de liderança, dons. Use esses dons dessa igreja, multiplica os dons desse lugar, multiplica as mãos desse lugar, multiplica a influência desse lugar, multiplica o alcance desse lugar, multiplica, Senhor, não a nossa voz, não a nossa teologia, não a nossa doutrina, multiplica o serviço, multiplica a tua glória, multiplica, Senhor, porque estamos diante de ti dizendo: use-nos para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vem saltando sobre os montes, em nome de Jesus. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Cantamos aleluia. Aleluia. Minha alma cantará. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia. Eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou, Jesus? Sim. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus.
chama de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Música tá bem forte. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Minha alma canta. Aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Vamos, geração, vamos separar só as nossas vozes. Hosana, Hosana ao Rei que vem. 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 Aleluia. Que Deus te use, que Deus te levante como uma tocha a brilhar e ser inteiramente gasto para a glória dele. Gasta para a glória dele. Deus te usar, em nome de Jesus. 8h45. Não, verdade, verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz, que Ele brilhe a sua face sobre a sua casa e sua família, guarde sua entrada e sua saída, desde agora para sempre, e faça das suas mãos instrumento de serviço, para a glória dEle e para o reino dEle, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa semana. Saltando sobre os montes, quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou